Eu vou te ensinar como se ensina um bebê norte-americano. Flower. Flower. Mostra o objeto ou a imagem e dá o nome a isso. Flower. Flower. O que você vai fazer a partir de agora? Vai ouvir, porque a gente precisa escutar bastante para falar bem, e vai sair falando, vai sair chamando de flower. Negócio fechado? Então vamos só recapitular aqui, ó. Ball, flower. Ball, flower. Isso é a base do que se chama na internet de pensar em inglês. Ou seja, nada mais é do que se comunicar diretamente em inglês. Então você não fica mais bola é ball. Não, você pensa no objeto, você se refere ao objeto, aponta para o objeto e chama simplesmente pelo nome. Ah, Joel, mas eu não vou ficar só falando do nome de objeto isoladamente. Claro que não. É por isso que agora eu vou te mostrar um outro detalhe. Essa imagem aí, né, essa imagem, a gente aprendeu que o nome é ball. Esse é o nome específico. Mas existem nomes genéricos, porque essa imagem, né, mostra, eu não quero falar aqui em português, eu quero que você pense diretamente em inglês. Então, essa imagem, ela está representando um elemento, achei a palavra, um elemento que faz parte de um conjunto, e o conjunto chamado object. Object. E aqui vem uma coisa muito importante que a gente explora muito aqui no Headline English, que são os cognates. Se você já se inscreveu no meu canal, você já viu falando sobre cognates. O que é um cognate? Bom, quando você coloca o olho nessa palavra, num cognate, você não tem dúvida do que significa, porque é muito óbvio. Então, cognates são palavras que têm a mesma raiz e têm o mesmo significado nos dois idiomas. Então, parece e é o que parece ser. Parece e é o que parece ser. Então, Joel, quer dizer que object parece com um objeto. Se fosse necessário traduzir, seria essa a tradução de object. Observa esse outro exemplo. Você já aprendeu que aqui está uma flower, mas eu posso associar isso ao nome genérico, né? Um nome mais geral, mais amplo. Plant. Plant. Repeat, plant. Então, observa que agora eu estou multiplicando, estou dobrando o teu vocabulário sem que você precise associar a tradução. Você está simplesmente associando a imagens. E isso é a base para você desenvolver a sua fluência. Agora, algo fundamental para a gente começar a trabalhar, sair, né, de palavras isoladas e ir para frases. Observe o que eu vou te mostrar aqui. Essa palavrinha, it, repeat, it. Qual é a função dela? Bom, it indicates objects, plants, etc. Ora, o que é indicate? Quando você fica assim, fazendo isso aqui, ó. Indicate. Indicate. E por falar nisso, indicate é um cognate. Parece, né? Ó, o contexto ajuda. Eu tô fazendo o quê? O que eu tô fazendo? Ó, indicate. Se alguém chega e diz, onde é a padaria? Você vai indicate. Olha o dedinho, indicate. Então, o it, ele faz justamente isso. Indicate, ou indicates, objects, plants, etc. Uma vez que você internaliza isso, aí você começa a perceber que o it, ele chama os amigos para uma festa. Então, it is a. It is a. Repeat. It is a. Então, eles três agora vão exercer a mesma função. Indicates, objects, plants, etc. Repete comigo agora. It is a ball. It is a ball. Joel, mas o que essa frase quer dizer? Aí você tem que recapitular. Você tem pessoas que estão tão viciadas na tradução que elas têm dificuldade. Outras estão com a mente mais aberta, principalmente quem está começando agora, pega assim muito rápido, né, a informação. Então, se você é do tipo de pessoa que está há muito tempo viciado em tradução, você tem que assistir esse vídeo novamente. Não entendi até aqui. Pausa, volta, assiste de novo. Porque você precisa entender o que eu expliquei no passado para começar a entender agora, né? Para começar a avançar agora junto comigo. Então, it is a ball. O que eu estou falando? Eu estou fazendo uma afirmação sobre esse object que se chama ball. It is a flower. Indicate. It is a flower. A Jennifer eu comecei a ensinar ela, né, com palavras isoladas, depois eu comecei a usar frases. Então,
Por exemplo, pegava aqui esse object e agora apontando, eu digo uma frase longa, it is a notebook. It is a notebook. Diz para você que as coisas óbvias são muito importantes. Então, observa essa frase e me diz o que está na cara, o que é óbvio para você nessa frase. Não quero traduções, não precisa. Quero que você faça uma análise, perceba as coisas. O que é mais óbvio aí? Bom, se eu estivesse no seu lugar, a coisa mais óbvia que vejo aqui é o ponto de interrogação que vai me mostrar que isso é uma pergunta. Se você pensou, isso é uma pergunta, claro, tem um ponto de interrogação aí. E isso é fundamental. Eu não preciso ficar traduzindo, eu preciso entender. Bom, isso é uma pergunta. Olha o ponto de interrogação aí. Agora, outra coisa muito importante. Me fala, o que mais que está aparecendo aí para você que você já está familiarizado? Eu acabei de te mostrar o it e o is. Então tem 3 palavras aí, 2 eu já te expliquei. E aqui nessa frase, eles estão executando a mesma função, o it e o is, só que eles estão invertidos, porque numa pergunta a gente tem que inverter, de acordo com a regra gramatical, a gente inverte para indicar que a pergunta está ali estruturada. Bom, então o what is it? Repeat. What, a primeira palavra aí, ó, what is it? É uma pergunta, então a informação que se deseja está expressa nessa frase, nessa estrutura. Quando eu uso isso, as pessoas vão apontar um object e vão dizer what is it? E aí, para você ter a comunicação, você vai responder, se é uma pergunta, eu preciso de uma resposta. Então esse what is it é muito utilizado quando você quer aprender algo, você quer saber o nome de alguma coisa. Então isso é bastante utilizado. Como a gente responde então? It is a. Acabei de explicar. It is a. Observa, aparece lá na pergunta o is it e na resposta vai aparecer it is a. Então, é muito simples. Se alguém te perguntar what is it, o que você vai fazer? Você vai responder it is a e fala o nome do object. Nesse caso, se alguém me pergunta what is it? It's a notebook. It's a notebook. Repeat, repeat. It's a notebook. Great, applause for you. Gente, essa frase, what is it, é uma frase super importante. Você tem que carregar isso com você para o exterior. Não esqueça disso. Imagina, você chega num comércio, numa loja lá no Canadá, não sabe o nome de um objeto, você aponta para aquele objeto e expressa que você quer comprar aquilo, mas você não sabe o nome. Aí você só aponta, e pergunta do vendedor, what is it? O vendedor vai ver que você é de fora e vai te responder, vai dizer o nome. Vai te responder em inglês e aí você vai aprender o nome do object. Perceba que isso é a base da conversation. Conversation. Pergunta, resposta. Resposta, pergunta. What is it? It is a... E é claro que a gente precisa de um contexto. Então vamos colocar um contexto aí. What is it? Olha essa imagem aí. Então, qual é o nome desse object que está aí na imagem? Eu acho que a maioria que está assistindo já sabe, né? Então você simplesmente vai dizer, it is a book. Nesse caso, it is a book. Pronto. Resolveu o problema. What is it? Responde aí. What is it? Como você tem que responder? A resposta longa. It is a flower. Nesse caso, it is a flower. Gente, acabei de te mostrar na prática como a gente aplica o método comunicativo, esse método que tem suas bases lá no método direto, no método natural. Não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples e, claro, eu trouxe um exemplo para você bem tranquilo e a gente vai avançando.